Campina Grande, segunda-feira, 22 de julho. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus, por este que vos fala, e ouviremos também o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Meu Tributo a Deus. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Vamos agradecer a Deus o dia que Ele está nos presenteando, a semana que estamos começando. Portanto, curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Fala-nos através de toda esta programação, a cada internauta, a cada telespectador. Te agradecemos pelo dia e a semana que estamos iniciando, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, Meu Tributo a Deus. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas Mas ele disse que mesmo Satanás, que é o nosso acusador, de dia e de noite, quando está nos acusando, Cornélio, Jesus mostra os cravos. Olha aqui, meu pai,
os sinais dos cravos. Foi por ele que eu derramei o meu sangue. Foi por ele que eu dei a minha vida. E ali está, portanto, feito a defesa daqueles que realmente foram justificados. Aquele que é justificado por Deus experimenta as seguintes bênçãos. Preste atenção quantas bênçãos você passa a sentir no coração. Primeiro, ele se sente agraciado pelo perdão dos seus pecados. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Amém, meus irmãos? É algo que você apenas tem que exercer fé. Você não tem que fazer absolutamente nada, mas nada mesmo, nada é nada. Você somente tem que crer. E aí nós temos um texto lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, que eu acho esses dois versículos fantásticos. Olha o que aqui diz Miqueias, no Velho Testamento: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E o versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, meus irmãos? Esse último versículo, esse primeiro versículo que eu li para vocês, o verso 18, por sinal ele está nos assistindo agora à noite, pastor Alexandre Ximenes está lá em Recife nos assistindo, e ele costumava dizer, quando lia esse texto, que nós encontramos neste versículo 19, a Bíblia dizendo que Deus é como se ele estivesse sofrido de uma amnésia, esquecimento. A pessoa fica com amnésia, porque ele diz aqui: ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar e dele jamais se lembrará. A justificação que nós recebemos é tremenda, é tão grande que Deus nem lembra mais. Porque quando ele, em vez de olhar para mim, para você, ele olha a mim e a você através de Jesus. Jesus não vê pastor Bosco, aliás, Deus não está vendo os pecados de pastor Bosco ainda hoje, ou os seus, mas ele vê a mim e a você na pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira coisa. A gente sente, passamos a ter, sermos agraciados pelo perdão dos pecados. Você sente essa sensação? Ah, pastor, mas eu ainda fiz uma coisa errada hoje, eu ainda faço isso, faço aquilo. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, em João capítulo 1, versículo 7, nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica. Essa certeza que nós temos. A segunda bênção da justificação, meus irmãos, é que nós passamos a ter paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz que capítulo 5, versículo 1: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Você já pensou o que é ter paz com Deus? Antes de eu me converter, irmão Maurizete Nóbrega, eu tinha medo de Deus. Medo. Acho que todo mundo, né? Eu pensava assim: eita, no dia que eu me encontrar com esse Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Eu tremia as bases. Depois que me converti, depois que passei a sentir-me perdoado e passei a ter paz com Deus, essa é a vontade que eu mais tenho na minha vida, é um dia estar eternamente com Deus.
porque você passa a ter paz. Se você antes andava com medo, quando alguém morria do meu conhecimento, eu ficava com medo. E quando chegar a minha vez? E quando chegar meu dia? E quando chegar a minha hora? E como é que vai ser? Hoje eu não penso mais assim. Hoje eu penso no que está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23 em diante, quando Paulo diz lá que não sabia se era bom continuar aqui vivo ou se está com Cristo. Ele diz o que é incomparavelmente melhor. Se você pensar aqui no melhor lugar, na melhor situação privilegiada que você se encontrar, pense que está com Cristo. Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Isso nos dá paz. Isso nos dá paz. É diferente daqueles que não têm paz. Mas nós encontramos também, através da justificação, a justiça divina através da graça de Cristo Jesus, imputou os nossos pecados todos. Deus nos contempla agora, como dissemos há pouco, como se nunca houvéssemos cometido ou praticado pecado. Amém, meus irmãos? Todos os nossos atos foram julgados e condenados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, se alguém pensar que é por causa da sua justiça, que é porque você é uma pessoa menos pecadora, que não existe isso. Todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Mas se alguém pensar, ainda que alguém venha pensar, mas eu faço muita coisa boa, sou um bom... A gente ouve muito isso quando está evangelizando. Eu sou um bom pai de família, eu sou um bom esposo, eu sou uma pessoa de muito direita, muito correta, meus compromissos, querendo justificar, como os nossos pais quiseram se justificar, a nudez cobrindo-se com folhas de figueira. A Bíblia diz que a nossa justiça não praçam de trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia, para os que são mais antigos, era o que as mulheres, quando estavam no seu ciclo menstrual, elas usavam panos para absorver a menstruação. E esses panos eram jogados fora, porque eram imundos. Hoje nós temos absorventes, né, que as mulheres usam quando estão no seu ciclo menstrual. Pois bem, aquilo que é lançado é comparado, a Bíblia diz, a nossa justiça é comparado a trapos de imundícia. Não presta para nada, senão para ser jogado fora no lixo. É algo que você não deve nem pensar em guardar. É isso que Paulo nos diz. Esses versículos 22, 23 e 24 que eu li para vocês, irmãos, ele traduz de forma muito clara e objetiva tudo que Jesus representa para cada um de nós. Ele representa a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há acepção de pessoas. Ele ama a todos de igual modo. No verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí Paulo diz, no capítulo 8 da carta aos Romanos, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 21 a 39, um texto um pouco longo, mas eu vou apenas citar. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que os nossos pecados todos foram perdoados, que a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, não nos vê mais como pecadores arrependidos, mas como se nós nunca houvéssemos pecado. Agora, uma outra bênção que a justificação promove ao homem é um dom gratuito de Deus. É Deus quem dá. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, quem tivesse um maior número de obras realizadas, esse aqui seria salvo.
Mas não é assim. A justiça de Deus, para ser cumprida, Jesus pagou o preço por mim e por você. Portanto, a justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, agora goza da quitação com privilégios. Antes estava sob condenação, mas agora participa da divina e legítima aprovação. É isso que a justificação traz para mim e para você, essa tranquilidade, essa segurança, essa paz, conforme nós vimos aqui, né? Deus apaga os nossos pecados, as nossas ofensas, não porque sejamos merecedores, mas Ele o faz por amor. João 3,16 traduz isso claramente. Em seguida, quando Ele nos trata desta maneira, com amor, por amor, o ofensor, ele passa a ter comunhão com Deus, porque ele foi regenerado, ele foi, seus pecados, houve a expiação dos seus pecados, ele foi regenerado, ele foi justificado, ele foi santificado, ele recebeu a salvação que não merecia. Então a justificação é, portanto, uma obra exclusiva de Deus, a fim de que o pecador arrependido não tenha de que se vangloriar, pois a lei veio para mostrar ou avultar o pecado e mostrar que ninguém, se fosse tentar fazer ou praticar a lei, jamais seria salvo, jamais. A salvação não era pelas obras, porque era uma conta impagável, repito, pois essa só veio a ser alcançada, a justificação, porque Jesus nos deu essa certeza, Jesus nos deu essa garantia. Quem pode dizer amém? Então, meus irmãos, isso é importante para que você saia daqui hoje pensando como você foi amado, como você foi considerado, como você foi tratado por Deus. Dê 1000 graças a Deus, bote a mão para cima de Jesus, muito obrigado, porque eu não merecia, mas tu me amaste tanto. E aí alguém pode dizer, e não amou os outros também? Não, amou a todos, todos, porém nem todos abriram seus corações e abriram as suas mentes para crer e aceitar esta palavra. Somente Jesus pode nos dar esta garantia, somente Jesus pode nos dar essa certeza, porque somente Ele foi que veio para justificar-nos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 19, versículo 20, que antecede os versículos que eu li para vocês, ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Ora, irmãos, a lei foi dada para mostrar a podridão que temos dentro do nosso coração. É como se você tivesse com seu rosto todo sujo de tirna, de carvão, manchado com alguma coisa, e você chegasse no espelho, e o espelho vai refletir exatamente aquilo que o seu rosto vai estampar. Era isso, foi para isso, foi por isso que a lei foi dada, para avultar o pecado, para mostrar a podridão. E essa mesma lei que foi dada com essa finalidade, para mostrar, é a mesma lei que aponta para Jesus, porque Paulo diz: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas também, no capítulo 3, versos 6 a 8, ele afirma que Abraão foi justificado pela fé. É o caso de que Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça,
A mesma coisa, a mesma experiência aconteceu comigo e com você no dia em que nós abrimos o coração e pela fé crermos em Jesus. Sabem, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo diz isso escrevendo aqui aos Gálatas 3, versos 6 a 8. Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que o Deus justificaria pela fé, como os gentios também iriam crer de igual modo. Abraão prenunciou a bendita ou abençoada esperança de todos os povos da terra, porque o próprio Deus que o chamou e o separou disse: em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. E nós fomos alcançados, por isso que nós somos considerados filhos de Abraão, porque do mesmo modo como Abraão creu, nós também cremos nas promessas que Deus fizera a Abraão. A lei, meus irmãos, foi dada, portanto, com essa finalidade, para mostrar o que nós estamparíamos no espelho. Quando você chega no espelho, você olha para o seu rosto, você vê se tem uma pintinha suja aqui, se tem alguma manchinha ali, se está com a pele muito enrugada, já está com uma certa idade, já está, a pele está ficando como maracujá murcho. Tudo isso você vê, o espelho mostra tudo, Assis. Mostra tudo, está lá no espelho. Foi o pecado também visto pela lei. Agora, irmãos, a fonte da justificação está alicerçada, repito, no sacrifício que Jesus consumou lá na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz isso com muita clareza aos judaizantes que estavam apegados à lei e haviam desprezados a graça. Ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. E ele diz isso aqui nos versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Estamos nas considerações finais. Qual é o fundamento da justificação? Qual é o fundamento da justificação? A resposta: a justiça de Cristo por nós foi efetuada e satisfeita em Deus, porque Jesus foi o único que satisfez plenamente a justiça divina. Amém, meus irmãos? Toda a justiça que Jesus praticou, Ele como sendo justo, trouxe para nós essa outorga. Alguém pergunta: como pode Deus tratar o pecador, pois a Bíblia declara que todos nós ainda pecamos? Ele precisa simplesmente de crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que nós obtivéssemos não apenas o perdão, mas a remoção de todos os nossos pecados. Queríamos aí ainda considerar, irmãos, que Cristo morreu por nossos pecados, não para apenas nos salvar, mas também para nos livrar da ira vindoura. Da ira vindoura. A pastoral de domingo que vem agora, eu estou falando sobre isso diante de tantas coisas que a gente está vendo acontecer no mundo. E eu vou apenas citar aqui, porque vai ser publicado no nosso boletim, mas eu estou falando sobre, em nossa pastoral, sobre esse tema no próximo domingo. Contravenções. Eu estou dizendo na nossa pastoral que os mais antigos não
tinham o hábito, o costume de conviver com tantas coisas desmanteladas que estão acontecendo não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma dentre elas é a liberação do aborto, que é crime, liberação das drogas, a união homoafetiva. Irmãos, eu fui do tempo que ninguém ouvia falar nisso, mas hoje estão pondo em prática tudo isso. Os presídios hoje estão dando direito aos presidiários que estão cumprindo pena, indivíduos inclusive que cometem crimes absurdos, crimes hediondos. E quando eles saem, na chamada saidinha, eles quando voltam derramaram mais sangue. Que justiça é essa? Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje à noite é para que nós aprendamos sobre a justificação promovida por Deus, para que todos os pecadores que se arrependam dos seus pecados e sejam alcançados por sua graça e por seu amor, sejam realmente justificados, recebam a justificação. Meyer Perlman, não sei se o nome é esse correto, declarou: ele, Jesus, vestiu-se de vestes do pecado para que nós pudéssemos nos vestir do seu manto de justiça. Eu achei essa frase muito importante. É o Meyer Perlman. Ele disse: ele, Jesus, vestiu-se das vestes do pecado para que nós pudéssemos nos vestir do seu manto de justiça. Foi o que os nossos pais lá no Éden fizeram, foram cobrir os pecados. Aí Deus providenciou derramamento de sangue de algo que era justo, que podia justificar os pecados cometidos. Então, meus irmãos, outra coisa também que eu achei lindo preparando esse estudo, que eu quero dizer para os irmãos, que quando eu medito sobre assuntos como esse, eu me sinto alimentado. Antes de trazer essa palavra para vocês, eu me sinto fortalecido, edificado. Eu também preciso de ouvir isso aqui, de aprender, de ter um discernimento, ter uma compreensão à altura do que representa essa temática, justificação. Lá no livro de João, 1 João 3,3 diz lá: se andarmos na luz, e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Após lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, preste atenção isso aqui, gente, o linho finíssimo, a linguagem figurativa, são os atos de justiça dos santos. Linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E a justiça é um dom de Deus, é a fé em Cristo Jesus que nos justifica. Ele rasgou a promissória, como eu ilustrei para vocês aqui, e nos deu o direito a recebermos essa justificação gratuita através do seu Filho Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, concluindo, aprendemos que a justificação é primeiramente subtração, cancelamento dos pecados. Segundo, adição, que é a imputação de justiça. Em vez de ter condenação, foi imputado justiça em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Eu só tenho que agradecer a você, internauta da TV Master, TV a cabo, canal 20, aqueles que nos assistem e que nos seguem no YouTube. Certamente Deus falou ao seu coração, mas eu convido você para que amanhã continue conosco, quando ouviremos a continuidade desta palavra que ministramos nessa manhã. Louvamos a Deus por sua teleaudiência e esperamos que você nos ajude a divulgar o nosso programa. Há muitas pessoas que não sabem que nós estamos ou continuamos no ar. Nós estamos na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube.
O programa Opção para a Vida, portanto, continua transmitindo e levando as boas novas de salvação para você e para toda a sua família. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.